Boa tarde, saudade de vocês. Com fé em Deus, logo a gente vai estar voltando para a sala de aula. Mas por enquanto, a gente vai gravando uns vídeos aí, tentando para que vocês possam entender. O conteúdo que a gente vai estar falando hoje é sobre biologia da galinha, que inclusive nós já começamos em sala. E a gente lembra sempre para vocês que é importante a gente saber o significado da palavra para nos ajudar, né, a decifrar. Então, quando a gente fala biologia, logia, estudo, bio, vida, né? Então, na realidade, a gente vai trabalhar falando um pouquinho sobre a vida da galinha, uma vida da parte do sistema, né? Tanto da parte anatômica quanto da parte fisiológica, certo? E essa figura nos mostra, né, os aparelhos. Aqui a gente vê o cérebro, né, a coluna vertebral, todas as vértebras. Colado na coluna vertebral a gente tem o pulmão, que faz parte do aparelho respiratório, e os rins, que faz parte do aparelho urinário, né? Então aqui a gente pode identificar, né, o sistema nervoso, que está aqui. A gente pode também estar observando o aparelho digestivo, onde o animal tem um bico que coleta o alimento, o esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino delgado, grosso, cloaca. A gente observa outro sistema aqui, que é o respiratório, né? Onde o animal pega o oxigênio nas cavidades nasais e oral, vai para a traqueia, pulmão e os sacos aéreos. Aqui a gente vê um outro aparelho, que é o aparelho reprodutor. Aqui tem o ovário e o oviduto, né, onde vai ser formado, né, e onde passa o ovo. E aqui tem um outro sistema, que é o sistema urinário, onde tem os dois rins e os uréteres e a cloaca. Aqui a gente tem também o coração, que faz parte do sistema circulatório. Nós vamos trabalhar os 9 sistemas, tá? Tentando trabalhar para que vocês possam entender o funcionamento da ave. Então, antes de mais nada, a gente vai ver as características da galinha. É um animal vertebrado, um animal que tem vértebras, como nós mostramos na figura passada, não é isso? É um animal de sangue quente, significa que são animais endotérmicos, que a temperatura não varia com o ambiente. É um animal que tem um corpo coberto de penas, e essas penas servem para proteger a musculatura, essas penas servem também para controle de temperatura. É um animal ovíparo. Se é um animal ovíparo, logicamente, põe ovos, lembrando que a gestação das aves não ocorre internamente, né? Ela ocorre por incubação dos ovos. Com 21 dias, os pintinhos chegam, não é isso? As aves apresentam um alto ritmo metabólico, ou seja, rapidamente o alimento ele é quebrado e ele é absorvido. Daí ser um animal que está sempre alimentando, porque o ritmo metabólico é alto. A respiração das aves também é bem acelerada, ela não tem um músculo diafragma, a respiração dela vai de 40 a 50 vezes por minuto, é 2 vezes mais do que a nossa. As batidas do coração são normalmente 300 por minuto, né? Chega às vezes a ser 5 vezes mais do que a nossa, porque é um animal pequeno, onde há uma circulação rápida do sangue pelo coração. São animais ativos, bastante nervosos, qualquer coisa ele já grita, né? Se a gente vai tentar pegar, já está gritando, correndo. Se cai um besourinho, todas vão atrás. Os movimentos são bastante ligeiros. E é um animal que tem uma temperatura de 41 a 42 graus, ou seja, é um animal bastante com a temperatura elevada, quando compara com a nossa, que é de 36,5. Essa figura, né, nos traz novamente a parte interna do animal, e eu quero chamar a atenção nessa figura da laringe, né? A função da laringe, ela serve para produzir, para modular o som. Quem faz o som das aves é a siringe aqui, ó, são as cordas vocais. A siringe faz o som e a laringe, ela modula esse som, ela modifica esse som, certo? Aqui nessa figura, ela trata também de uma fêmea, né? A gente vê aqui o ovário, né, e o oviduto, mas nós vamos falar de todos os aparelhos separadamente. O primeiro, o esqueleto. O esqueleto, né, as aves, a ossatura, não é isso? O esqueleto, ele apresenta função, lembrando que os ossos das aves são porosos, por ser leve, né, que facilita o voo, que não é o caso mais das aves, pelo peso ela já perdeu essa capacidade também do voo, mas uma das funções do esqueleto é ele servir de moldura e caixa para
apoio dos músculos. Os músculos, eles vão ser encaixados nessa parte aqui do esqueleto e dar suporte ao corpo. Então vejamos, olha, o esqueleto vai proteger os órgãos vitais, não é isso? Também é uma outra função. Essa caixa protege os órgãos vitais, tanto do aparelho digestivo quanto do reprodutor. Todos os órgãos vitais são protegidos pelo esqueleto. Além disso, também, o esqueleto ele tem uma função de ser um depósito de cálcio e de fósforo, ou seja, é uma função importante, né, para as aves, que é um depósito onde fica armazenado, que sustenta, né, esses dois minerais vão dar sustentação para o esqueleto, certo? Lembrando sempre que essas três funções são as principais funções do esqueleto e faz uma diferença muito grande, tá certo? O sistema muscular das aves, ele tem a função de proteger o esqueleto, né? Então vamos pensar, se a gente pega o esqueleto, a gente coloca como protegendo os órgãos vitais e o sistema muscular protegendo o esqueleto. Então, o sistema muscular é 75% do peso das aves. O restante são as penas e as vísceras. Esse músculo é constituído de água, proteína e carboidrato. 75% água, principalmente no frango industrial, que ele é abatido muito jovem. Então, quando a gente vai cozinhar, não há necessidade de colocar tanta água. Mas se for uma galinha já velha, há uma necessidade, porque a musculatura fica desidratada e ela fica mais rígida. Então, vai precisar de mais água para hidratar, para cozinhar. Lembrando que a função, como nós já falamos, é proteger o esqueleto e para nós, seres humanos, a função desse músculo é a parte comestível. Tá? É a parte que todo mundo quer, é a parte de peito e coxa, que é a musculatura mais desenvolvida, é a parte nobre da ave, é a parte que fica mais cara quando a gente vai comprar. O aparelho digestivo das aves, ele é importantíssimo, porque através do aparelho digestivo é que a gente vai ter os produtos, seja ovos, seja carne. E antes de mais nada, a gente tem que observar que as aves, a galinha, ela é bem diferente das outras espécies. E em que elas são diferentes em termos de aparelho digestivo? Elas apresentam um bico, né, que serve para coletar alimento e água, é um acessório, né? Tem o papo, que é um órgão, um reservatório de alimento, também onde começa a fermentação. A moela, que é onde ocorre a maceração do alimento, e tem o ceco bifurcado, que é um depósito de fezes. Nos outros espécies só tem um ceco. No caso das aves, são dois bifurcados. Outra coisa, o aparelho digestivo, ele mede em torno de 2,5 metros, 250 centímetros, quando a gente mede do bico até a cloaca. Lembrando que o aparelho, que a parte do intestino delgado, ele é cheio de vilosidades. Quando a gente puxa as vilosidades, que vai crescer esse aparelho. Essas vilosidades, elas servem para aumentar a absorção, tá? A superfície, né, de absorção. Se eu perguntasse para vocês, qual que seria a semelhança da galinha com os herbívoros, com o bovino, com o caprino, com o ovino, né? Praticamente a gente poderia dizer que eles não têm nada de semelhante. Mas se a gente observar direitinho, a gente vai perceber que as duas espécies, tá? Tanto o bovino quanto a galinha fazem moagem. Porém, em locais diferentes, a galinha faz a moagem a nível de moela, enquanto que o ruminante, o bovino, faz a moagem a nível de boca, porque é ruminar, remastigar o alimento, não é isso? As aves, elas não têm dente, então a mastigação, a moagem, ela ocorre a nível de moela. Então é isso que assemelha ela aos herbívoros, é simplesmente o processo de moagem. Se a gente pensar nos carnívoros, cão, gato, o que assemelha é o tubo digestivo. O tubo digestivo das aves e dos carnívoros são um tubo curto, por isso que esses animais se alimentam o tempo todo. É um alto ritmo metabólico, então o alimento vai sendo quebrado, o animal come o tempo todo. De preferência, alimentos que sejam fáceis de ser quebrado para ser absorvido. Se você, por exemplo, dá um milho inteiro, né, demora mais tempo para fazer essa digestão, mas se você já dá um milho moído, por exemplo, vai ser mais rápido aí o metabolismo. Então, os órgãos do aparelho digestivo começam, né, eles incluem o bico, boca, glândulas salivares
lembrando que as glândulas salivares têm a função de liberar saliva, né, para umedecer o alimento. A língua, ela tem a função de ajudar na deglutição, na descida do alimento. A faringe é como se fosse um trevo. Se for alimento, vai para o esôfago. Se for oxigênio, vai para a traqueia. O esôfago é um tubo de passagem do alimento. Nesse tubo libera muco. Isso a gente percebe até na gente, quando a gente come algo muito rápido, que não dá tempo de liberar o muco, o alimento desce, né, rasgando no esôfago. O esôfago das aves dilata e dá origem a um papo, que é chamado de papo ou inglúvio. Esse papo, ele tem a função de armazenar, né, um reservatório de alimento. Ele era muito importante nas galinhas selvagens. Nas nossas de hoje não. Por quê? Porque tem alimento o tempo todo disponível. Mas no papo acontece um processo de fermentação do alimento. Quem já abateu uma galinha ou já viu a avó, mãe, já deve ter percebido que no papo, quando olha o milho está inchado, está túrgido, né? Sinal de que já começou um processo de digestão, a fermentação no papo. Do papo vai para o proventrículo. O proventrículo é o estômago verdadeiro, ou também chamado de estômago glandular. Esse estômago glandular, ele libera o suco gástrico. Dentro desse suco gástrico, ele é composto de ácido clorídrico, que é o HCl, e da tripsina, que essa enzima serve para começar as quebras das proteínas. Depois vai para a moela. Na moela, esse alimento vai ser macerado, triturado. Daí as aves gostarem de comer uns pedriscos, né? Que vai lá para a moela, que vai ajudar na moagem. Da moela vai para o intestino delgado, onde os nutrientes são absorvidos. Depois vai para o intestino grosso, que é um pouco de absorção de água, e é levado para a cloaca. Eu dei uma geral aqui, na figura eu vou estar falando mais ainda. Bom, ainda apresenta os órgãos anexos, que é o fígado, o pâncreas e o baço. Lembrando que o fígado é um reservatório de glicogênio, né, de energia. O fígado também é que produz os anticorpos, e é o fígado que produz a bile, que vai ajudar na emulsificação da gordura, na quebra da gordura, tá? O pâncreas é um órgão importantíssimo que fica na alça do duodeno das aves e libera o suco pancreático, que é riquíssimo em enzimas como a lipase, a amilase e a pepsina. E o baço, que ele tem uma função hematopoética na fase inicial de produção de sangue. Então a gente observa essa figura aqui e a gente vai dar uma chamada de todas as funções para vocês facilitarem para vocês aprenderem. Então o bico está aqui, tem a função de apreender o alimento, né, e a água. Do bico, as glândulas salivares vão umedecer esse alimento, a língua ajuda na deglutição, passa pela faringe, a faringe envia para o esôfago é esse tubo aqui de passagem do alimento, vai para o papo armazena, do papo vai para o proventrículo, vão seguindo a figura. No proventrículo vai liberar o suco gástrico, que ajuda na quebra da proteína, vai para a moela tritura, macera, vai para o duodeno. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, o intestino delgado ele é dividido em 3 partes, duodeno, jejuno e íleo. O duodeno, a gente costuma dizer que é um liquidificador. No duodeno vai chegar o quê? Vai chegar a massa alimentar que vem da moela com o suco gástrico, vai vindo o fígado, a bile para ajudar a emulsificar a gordura, e o pâncreas. O pâncreas vai trazer o bicarbonato também para basificar o meio, porque o ácido que vem do estômago é muito forte. Então o pâncreas, ele faz isso, traz o bicarbonato junto com as enzimas, a amilase, lipase e a pepsina, para quebrar o amido, os lipídios e mais proteínas. Depois que acontece essa mistura do duodeno, vai para o jejuno. No jejuno, o jejuno absorve os nutrientes que foram quebrados e envia para o íleo. O íleo manda para o intestino grosso. O intestino grosso ele é dividido em 3 partes: seco, cólon e reto. Lembrando que o seco são esses 2 sacos aqui bifurcados que servem de depósito de fezes, certo? Que vai embora pela cloaca excretado, né? Que são as fezes. Aqui é outra figura
que a gente chama atenção porque ela mostra, né, que o fígado bem nítido e a vesícula biliar. Essa vesícula biliar é o que a gente chama de fel, que quando vai abater a gente tem que tomar cuidado, né, para ela não estourar e a carne não ficar amarga. Então o restante, tudo a mesma coisa. Olha, observem bastante aqui nessa figura que dá para ver bem nítido o pâncreas na alça do duodeno, tá vendo? O pâncreas vai liberar o suco pancreático. Daqui da vesícula biliar vai vir a bile e aqui o suco gástrico vem do proventrículo, certo? É um aparelho simples que funciona muitíssimo bem e ela apresenta um alto ritmo metabólico. Aqui essa outra figura é só para mostrar que esse aparelho digestivo é de um macho, onde aqui está o testículo, né, que ele é intracavitário, que na parte de reprodução eu vou estar falando melhor. Chamando aqui a atenção, né, novamente, esôfago, do papo, o proventrículo, moela e o intestino, tá? Aqui tem um órgão mestre, né, que é o coração, e lembrando que aqui tem um fígado, né? O fígado funciona, é um órgão muito importante nas aves e na gente também, porque ele desempenha várias funções, certo? É um anexo importantíssimo. Quando o animal adoece, quem vai ver é no fígado, tá certo? É o fígado que vai ter o problema na hora da inspeção. O aparelho urinário das aves, ele é constituído, primeiro, muita gente pergunta, ué, aves urina? Eu nunca vi uma galinha urinando. Realmente, a urina dela é diferente. As aves têm 2 rins, têm 2 uréteres e elas também não possuem bexiga, como a gente. E ela possui uma urina, só que é uma urina em forma de pasta. Aquela parte branca que vem junto com as fezes, certo? É a urina das aves. E ela vai passar diretamente pelos uréteres. Quando a urina passa pelos esses 2 canais, ocorre uma absorção de água, um aproveitamento de água. E depois que vai ser lançado na cloaca. Então, ao passar pelos uréteres, a maior parte da água é absorvida. Por isso que a urina dela é pastosa, tá? Lembrando que a urina das aves é diferente dos mamíferos. Os mamíferos, o nitrogênio que libera é na forma de ureia e as aves liberam na forma de ácido úrico, esse nitrogênio. Daí a gente tem que tomar muito cuidado com a cama de frango, porque tem muito ácido úrico. E quando cai água do bebedouro, o que acontece? Esse ácido úrico vira um amônia, um gás, e que é muito tóxico para os animais e para a gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o galpão fechado, devido à presença da amônia, já que ela urina na forma de ácido úrico. Essa figura mostra o aparelho urinário do macho, né, do galo, onde aqui a gente vê os 2 rins, certo? E desses rins saem 2 canais que são os uréteres. Esses 2 canais absorvem a parte da água onde a urina vai sair em forma de pasta. Observem que o testículo está aqui coladinho nos rins e vem os 2 canais deferentes que vai levar o espermatozoide. Na parte de aparelho reprodutor a gente retorna com essa foto. Aqui a gente vê o aparelho urinário da fêmea. Observem que a fêmea, ovário, oviduto, que é a parte do aparelho reprodutor, só funciona do lado esquerdo. O aparelho reprodutor da fêmea do lado direito é atrofiado, não tem função nenhuma. Então aqui a gente observa nas fêmeas os 2 rins e aí vem os uréteres, certo? Que absorve a água e vai para onde? Para a cloaca. O que acontece? A cloaca, ela serve para o aparelho urinário, ela serve para o aparelho reprodutor e serve também para o aparelho digestivo. Então, o que vai acontecer? A urina muitas vezes vai sair junto com o ovo. Então, às vezes a gente vai encontrar um ovo sujo de fezes ou de urina. Por quê? Porque vai sair no mesmo local. As aves só têm essa saída, então, que é a cloaca. Deu para vocês entenderem? Então, o aparelho urinário das aves é bem simples, mas elas não apresentam bexiga como a gente. Então, por hoje é só. A gente conclui, a gente pede para vocês estudarem as características das aves, observar que nós falamos do sistema, do esqueleto, do sistema muscular, do aparelho digestivo e do aparelho urinário. Façam o estudo dirigido, estudem pela apostila para que vocês possam aumentar o conhecimento. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada e fiquem com Deus.